Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 5 problemas e contextualizações. Vamos lá. Vamos lá galera, questão 1 da UEG 2020, muito atual, tem potência com expoente negativo, raiz cúbica, mas é uma raiz cúbica exata, então a gente não vai precisar racionalizar. Potência com expoente fracionário negativo, expoente zero, muitos casos especiais. Aqui vamos começar então pela potência com expoente negativo. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, 1 sobre 25, certo? Mas ali nós vamos ter o quê? 1 sobre 3 mais raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Mais base negativa, expoente par, resultado positivo. Então vai ficar positivo, não precisa aparecer. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4, menos 201 elevado a zero. Todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a 1. Aqui nós vamos ter os denominadores 25, 5, 4 e 1. Podemos tirar o MMC aí, não podemos? Vamos ficar o que com o denominador novo aí? Qual que vai ser o novo denominador? É o MMC de 25, 5, 4 e 1, que dá 100, não é? 100 dividido por 25 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 100 dividido por 5, Leonardo, dá 20. 20 vezes 1 dá 20. 100 dividido por 4 dá 25. 25 vezes 9 dá 225, não é? Porque 25 vezes 10 dá 250. 25 a menos, 225. Viu como é que foi o cálculo mental? 100 dividido por 1 dá 100. Vezes 1 continua sendo 100. Temos aqui agora, então, uma sominha e uma subtração para fazer. 225, 245, 249... 249 menos 100, 149 centésimos. Nosso gabarito é realmente a letra C. Vamos lá, então, para a próxima questão. IF 2019. Já falei para vocês que eu adoro IF para comparar com questões do Enem. Eu adoro essas contextualizações. Os babilônios talvez tenham usado a fórmula abaixo para obter aproximações interessantes de raízes quadradas de números não quadrados perfeitos. Atribuindo A igual a 4/3 e B igual a 2/9 nessa fórmula, é correto afirmar que obtemos a aproximação. Vamos lá, vamos ver qual que vai ser essa aproximação. Simplesmente, pura e simplesmente uma questão de substituição de valores em uma expressão algébrica, né? Uma fórmula. Vamos ficar com raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, 4/3 ao quadrado, mais B, que é 2/9, isso tudo dentro da raiz. Isso tem que ser aproximadamente 4/3 mais B sobre 2A. Então vai ficar B, quem que é o B? 2/9 dividido por 2A, ou seja, 2 vezes 4/3. 2 vezes 4/3, isso dá 8/3. Show de bola? Vamos ver o que fica aqui dentro da raiz. Vamos lá. Vamos ficar com raiz quadrada de 16/9 mais 2/9. Fecha a nossa raiz. Isso vai ser, opa, estou colocando igual, mas é aproximadamente com 2x aqui. Aqui nós vamos ficar com 4/3 mais divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ótimo! 16/9 aqui dentro da raiz, mais 2/9 dá 18/9. 18/9 são 2 inteiros. Então vamos ficar com raiz de 2, aproximadamente, eu esqueci de novo, aproximadamente o quê? 4/3, mais, vamos simplificar aqui, ó, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 4, por 3 vai dar 1, por 3 vai dar 3. Ficamos o quê ali com a nossa simplificação? 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 4 dá 12, certo? Como 12 é múltiplo de 3, eu posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 4, não é? Porque aí eu encontro o denominador 12 aqui. E aí eu concluo que essa aproximação vai ser raiz de 2, aproximadamente, aqui nós vamos ficar com 16/12 mais 1/12. Isso vai ser raiz de 2, aproximadamente 17/12. O que me dá como gabarito exatamente a letra A que está piscando aqui, ó.
Questão 3, IFMT 2019. Desenvolva a expressão numérica. Galera, presta bastante atenção. Raiz de 8 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 16, que vai dar 4. Ou seja, a gente não precisa mexer com racionalizar aqui. Só aqui, ó. E 3 sobre raiz de 3 eu dei uma dica, não é? 3 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3. É aquele caso do A sobre raiz de A. Não é? Tá lembrado? Olha o tanto que vai ficar fácil, então. 3 sobre raiz de 3 vai ficar raiz de 3, mais de cima com de cima, de baixo com de baixo, vamos ficar com 24 sobre raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Vamos ficar, então, com raiz de 3 mais 6. Tá vendo? Gabarito letra C. Resolvemos rapidão com a dica que eu tinha dado para vocês, que eu disse que sempre cai por aí. Enem 2019, na questão 4. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Beleza, então fica entre 0 e 1, incluindo o 0 e incluindo o 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado ao cubo, o quarto, x elevado ao quadrado, e o último, x elevado ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, nenhum deles. Qual desses países obteve maior IDH? Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui com potências que estão entre 0 e 1 na base e cujo expoente vai aumentando. Se a gente pegar 0,0625 elevado a 0,25, 0,25 é um quarto, é a mesma coisa que eu estar tirando a raiz quarta desse número, certo? Estou colocando a forma de decimal para você perceber o aumento do expoente. Quando eu elevei a 0,25, o resultado deu meio. Quando eu aumentei o expoente para meio, o resultado deu 0,25. Esse aqui eu fiz na calculadora, ó. Elevado a 0,8, o resultado deu 0,1088 infinitamente. O que está acontecendo com os resultados aqui dessas potências com a mesma base, que está entre 0 e 1, à medida em que os expoentes vão aumentando? À medida que os expoentes vão aumentando, o resultado dessas potências vão diminuindo, tá? Coloquei por último aqui o expoente 1. O que deu? Deu 0,0625, que é a própria base. Percebe? À medida que vai aumentando os expoentes, o resultado dessas potências vão diminuindo. Isso acontece para potências cujas bases estão entre 0 e 1. Quanto maior o expoente, menor é o resultado. Muito importante. E o contrário também é verdade. Quanto menor o expoente, maior é o resultado. Então é isso que nós temos que buscar nessa questão e é isso que nós tínhamos que ter de conteúdo para interpretar essa questão do Enem. Tá vendo que foda? Como a gente sabe que esse x está entre 0 e 1, não é 0 e não é 1, é 0, alguma coisa, eu vou colocar isso daqui na forma de potência com o expoente decimal, para facilitar a nossa interpretação. Então, quais são as notas? O primeiro país recebeu um valor x, ou seja, é x elevado a 1, está escondido o 1 aqui, ó. O segundo país é raiz quadrada de x, ou seja, é x elevado a meio. O terceiro país é o quê? O terceiro país é x elevado a 1/3. 1/3 dá uma dízima, não é? 0,33333. E isso me indica que 0,3 é menor do que 0,5. O quarto país já está prontinho lá, é x ao quadrado. O quinto país é x elevado ao cubo. Pessoal, qual desses índices, qual desses IDHs aqui é maior? Não é o que tem menor expoente, de acordo com a teoria que a gente acabou de ver? Então, o país que teve, na verdade, né, o maior índice de desenvolvimento humano, de acordo com isso que foi falado no enunciado, foi o terceiro país, letra C, onde você poderia ter pensado que era x ao cubo, não é? Pelo fato de ter maior expoente, você ia cair bonitinho no erro nessa questão. Simplificando a expressão tal obtém-se. Essa daqui está muito fácil de fatorar de cabeça, não tá?
Raiz de 300 é raiz de 3 vezes 100, menos o quê? Menos a raiz quadrada de 48, que foi uma das que eu mais fiz, e parece que é a que mais cai, 16 vezes 3. Vamos ficar ali no raiz de 300 com 10 raiz de 3, menos 4 raiz de 3. Isso vai dar o quê? Isso vai dar 6 raiz de 3, letra C, e IFMS, tá? Apesar de não ter contextualização aqui, eu ainda gosto muito das questões do IF, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Essa é muito boa de contextualização para Enem. A área A em metros quadrados da superfície corporal de um indivíduo pode ser calculada em função de sua massa P em quilogramas por meio dessa fórmula. O valor resultante é útil para determinar a quantidade de calor perdida através do suor. Assim, uma pessoa com massa igual a 64 kg possui a área em metros quadrados da superfície corporal aproximadamente igual a... Bom, galera, se a massa é P em quilogramas e aqui eu já tenho a massa em quilogramas, é só trocar o P por 64 e calcular a área que ele pediu. Show de bola, né? Simplesmente uma substituição. A vai ser igual a 0,11 raiz cúbica de P ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 64 ao quadrado. Eu não vou resolver 64 ao quadrado e depois tirar a raiz cúbica, não é? Eu dei uma dica para vocês que vale ouro, não é? 0,11, eu vou escrever 64 elevado a... Desculpa, raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado, eu vou escrever na forma de potência com expoente fracionário. Vai ser 64 elevado a 2/3. Show de bola? O 64 com expoente 3 é 4 elevado ao cubo, não é? 4 elevado ao cubo, pode conferir, dá 64. Vamos ficar com 0,11 vezes 4 ao cubo elevado a 2/3. Professor, por que você escolheu expoente 3? Para quando multiplicar, cancelar. Comentei esse detalhe nas nossas aulas. Vamos ficar então com 0,11 vezes 4, multiplica os expoentes, o 3 com 3 cancela, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 0,11 vai dar quanto? 16 vezes 0,11 dá 1,76 no nosso gabarito, letra A. E já conferimos aí realmente a letra A. Bora para a próxima. Cheio de IF aqui nessa lista, né? Por volta de 1920, o matemático norte-americano estava buscando um nome para o número 10 elevado a 100, ou seja, 1 seguido de 100 zeros, de modo a despertar o interesse nas crianças. Por sugestão do seu sobrinho Milton, de 9 anos, ele definiu tal número como Google. Como se fosse o Google, que trem estranho, né? Podemos então afirmar que 16 vezes Google é igual a... Bom, galera, a gente já sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Então fica 4 raiz quadrada de Google. E no caso, o Google é 10 elevado a 100. Pessoal, presta bastante atenção. Quando eu tenho potências lá dentro, eu já dei um truque para vocês em fatoração. Quando você está tirando raiz quadrada de potência, para tirar a raiz quadrada de potência, basta pegar a metade do expoente, tá bom? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 50, que é a metade do expoente 100. E eu ainda fiz a alerta para você, não confunda a raiz quadrada com metade. É só no caso de potências que a gente pode pegar a metade do expoente, beleza? Então aí nós ficamos como resposta correta a letra E, tá bom? E qualquer dúvida, volta nas nossas aulas de fatoração, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito, nós comentamos sobre essa questão de raiz quadrada de potências, tá bom? Principalmente de potências com expoentes pares, que é só pegar a metade do expoente. Se você perceber bem aqui, ó, 10 elevado a 50 elevado ao quadrado, a gente vai multiplicar os expoentes, vai voltar para o 10 elevado a 100. Bora para a próxima. Questão 8. Se raiz cúbica de A igual a 2, qual que é o valor dessa expressão loucona aí? Vamos ver? Pessoal, aqui nós podemos trabalhar assim, ó. Temos menos A elevado a 2/3 se eu transformar isso daqui para o quê? Isso daqui para a potência com expoente fracionário. Beleza. Aqui nós vamos ter raiz cúbica de A elevado a menos 1, que é o inverso de A, não é? 1 sobre A é o inverso de A elevado a menos 1. Beleza.
Vamos mexer naquela raiz aqui, ó, nessa raiz com potência com expoente negativo. Repito aqui, vamos ficar com a elevado a menos 1/3. Tudo bem até aí? Nós transformamos essa raiz para potência com expoente fracionário. Ok. Agora eu vou ter que dar um jeito de usar isso aqui, ó. Raiz cúbica de A, você concorda comigo que é a mesma coisa que A elevado a 1/3? Então eu sei que A elevado a 1/3 é igual a 2. Resta-me fazer aparecer um 1/3, tanto aqui quanto aqui. Mas essa é a parte mais fácil. Vamos ficar com menos A elevado a 1/3 elevado ao quadrado, mais A elevado a 1/3 elevado a menos 1. O que eu fiz aqui? Eu só desmembrei a potência de potência que existia aqui, para poder fazer aparecer o A elevado a 1/3. Agora sim eu posso utilizar o A elevado a 1/3 como 2. Ficaremos com menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado a menos 1. Nós temos então aqui, ó, menos 4 mais 2 elevado a menos 1 é meio, certo? Multiplica, soma e conserva. 2 vezes menos 4 dá menos 8, menos 8 mais 1, isso dá menos 7 sobre 2. O gabarito correto é a letra A. Show de bola esse exercício também. Questão 9. Um método heurístico de calcular a aproximação para raízes quadradas é através dessa fórmula, onde Q é o número quadrado perfeito mais próximo de n, tá bom? Usando essa fórmula, qual a melhor aproximação para a raiz quadrada de 150? Show de bola esse exercício. Também é do IF, galera. Primeiramente, então, precisamos descobrir o Q. O quê? O quê? Ah, entendeu a piada? O Q é o quadrado perfeito mais próximo de 150. Eu sei que 11 ao quadrado é igual a 121. Eu sei que 12 ao quadrado é 144. Eu falei para vocês decorar os quadrados perfeitos lá na nossa aula de quadrados perfeitos, tanto que é importante. E 13 ao quadrado é 169. O que está mais próximo de 150 aí é o 12 ao quadrado. Então eu sei que o Q é quem? O Q é 12 ao quadrado, que no caso dá 144. Descobri o meu Q. Temos então que raiz quadrada de 150 vai ser aproximadamente o n, que é o próprio 150, mais o q, que é 144, dividido por 2 vezes raiz quadrada de 144. Vamos ficar aqui em cima com quanto? Que vai dar 492. 294. Dividido por 2 vezes 12. Resolve a raiz primeiro, multiplica por 2. 2 vezes 12, que nós podemos simplificar aqui ao invés de multiplicar. Tanto faz. Ou você multiplica e depois divide, ou você divide e depois multiplica, do jeito que você quiser. Fiz aqui 294 dividido por 24, isso deu 12,25 e o nosso gabarito, letra C. Questão 10, qual é o valor dessa expressão? Galera, muito cuidado aqui, tá bom? Raiz quadrada disso menos a raiz quadrada disso. Nessa primeira raiz quadrada de 4 é 2. Só que a raiz quadrada desse número aqui de baixo eu não posso simplesmente cancelar de acordo com o que vocês viram na aula. O que eu ensinei? Primeiro vocês têm que ver se o número que está elevado ao quadrado é positivo ou não. Raiz quadrada de 2, 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 6 vai dar negativo, não vai? Por quê? Porque raiz de 6 é maior, preserva o sinal do maior. Epa, então se é negativo, o resultado é um módulo disso. Então vai ser módulo de 2 menos a raiz de 6. Beleza. Lá na outra raiz não tem nenhum problema, porque 2 mais raiz de 6 é positivo. Então o resultado de raiz quadrada de 2 mais raiz de 6 ao quadrado, cancela o 2 com o 2, vai ficar 2 mais raiz de 6. Agora, o módulo de alguma coisa, quando a gente sabe que é negativo, a gente é só colocar um menos antes, não é igual eu ensinei nas aulas? Então vai ser menos isso, e aí é só a gente inverter os sinais de quem está lá dentro. Então vai ficar 2 sobre raiz de 6 menos 2, menos 2 sobre... Aqui é 2 mais raiz de 6, mas eu vou pôr raiz de 6 mais 2.
para a gente não precisar racionalizar isso daqui. Por que que eu não quero racionalizar? Porque raiz de 6 menos 2 vezes raiz de 6 mais 2 aqui, fazendo pelo método da ampulheta sem tampa, quando eu multiplicar, vai virar produto da soma pela diferença e já vai racionalizar naturalmente. Então, método da ampulheta sem tampa nessa bagaça aqui. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. Vamos ficar com 2 que multiplica raiz de 6 mais 2, menos 2 que multiplica raiz de 6 menos 2, dividido por esse vezes esse. Quadrado do primeiro, que é 6, menos o quadrado do segundo, que é 4. Beleza, galera? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer várias coisas. Posso colocar o 2 em evidência, posso fazer distributivo, do jeito que vocês quiserem. Vou fazer distributiva. Vai ficar 2 raiz de 6 mais 4, menos 2 raiz de 6 mais 4. Isso tudo dividido por 2. Galera, 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 6 cancela. 4 mais 4 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, o gabarito, letra B. 10 exercícios resolvidos, muito bacanas, e F, minha paixão, para você poder assimilar todas essas resoluções e anexar essas resoluções ao seu cérebro. Como? Refazendo, né? Refazendo de acordo com aquilo que nós indicamos lá no roteiro. Espero que você tenha gostado, espero que você classifique essa aula, avalie, deixe seu comentário e eu espero ver você na nossa próxima aula, resolução dos principais exercícios do módulo na nossa aula extra. Valeu!